Tentativas do exército russo de romper a defesa das forças armadas da Ucrânia no eixo de Pokrovsk, sucessos das forças de defesa na região de Kharkiv e fakes da propaganda russa sobre a suposta captura de territórios ucranianos. Este é o mapa da guerra, no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá! Vamos começar nosso panorama com a situação no eixo de Pokrovsk. Aqui, a neblina está aumentando a atividade do exército russo nos arredores norte da cidade. Combates intensos continuam, conforme relatou o comandante da primeira bateria de morteiros do batalhão Jaeger no ar da Suspione. Ele acrescentou que a tática nesse eixo permanece inalterada. A infantaria russa atua em pequenos grupos, usando de forma episódica quadriciclos e veículos para levar o efetivo mais perto da linha de frente. Assaltos mecanizados ou uso massivo de blindados não estão sendo registrados nessa área. Segundo dados do Estado-Maior-General, os combates estão sendo registrados na área dos assentamentos de Nikonorivka, Rodinsky, Mirnohrad, Kotlin e Udakne. Todos os ataques estão sendo repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. Em seguida, vamos analisar com mais detalhes a situação no eixo de Kharkiv. Nessa região, as forças de defesa da Ucrânia obtiveram sucessos no norte da região de Kharkiv, na área de Nestern. Foi possível expulsar os ocupantes das posições que ocupavam. De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas russas tentaram avançar mais de 20 vezes nas áreas dos assentamentos de Zeleny, Vovchansk, Kutori, Vilcha, Staritsia e Prilipka, bem como na direção de Ternova. O que é importante destacar é que absolutamente todos os ataques foram repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. Em seguida, vamos abordar com mais detalhes a situação no eixo de Kupiansk. O assentamento de Kupiansk-Uzlovy permanece sob controle das forças de defesa da Ucrânia. A informação sobre sua suposta captura é mais um fake da propaganda russa. Ao mesmo tempo, segundo informações da publicação Deep State, pequenos grupos de ocupantes às vezes tentam penetrar no assentamento de Pischchen pela ferrovia, mas as forças ucranianas os neutralizam rapidamente. Além disso, cerca de 50 militares russos ficaram bloqueados em um dos bairros de Kupiansk. Isso foi declarado no ar da maratona Yediny Noviny, pelo chefe do Departamento de Comunicação do Agrupamento das Forças Conjuntas, Viktor Trehubov. Segundo ele, as forças de defesa estão adotando a tática de destruição gradual do inimigo em cada eixo, a fim de evitar perdas entre seus próprios combatentes. Os combates estão sendo registrados na área dos assentamentos de Petropavlivka, Pischene, Kurilivka, Novoplatonivka e Hlukhivka. Por fim, vamos discutir esse tema com mais detalhes com nosso convidado, Dmytro Snehirev, observador militar e político. Olá! Saudações! Nós já discutimos com você mais de uma vez a situação no eixo de Pokrovsk. Há 18 meses, continuam combates intensos. Vamos falar com mais detalhes sobre Pokrovsk, porque aqui o exército russo está empacado. É possível analisar quais objetivos os ocupantes russos estão perseguindo, considerando que não abandonam ataques frontais nem assaltos de ida sem volta? Trata-se do fato de que a Rússia, e em particular as tropas de ocupação, estão concentradas no eixo de Pokrovsk e, vale lembrar, neste eixo estão concentrados até 150 mil militares. No momento, elas tentam resolver a principal tarefa estratégica, que é alcançar as fronteiras administrativas da região de Dnipro. Aqui estão relacionadas as mudanças na tática de ação das tropas de ocupação russas. Em primeiro lugar, a falta crítica de tempo. O tempo está se esgotando de forma catastrófica para a liderança política da Rússia. Eles precisam apresentar, na trilha das negociações, ao menos algum avanço de nível tático das tropas russas justamente nesse eixo estratégico. Agora, vamos analisar especificamente esse eixo. Combates na área de Rodinsky. Não é por acaso a intensificação da atividade dos ocupantes russos exatamente na área do assentamento de Rodinsky. Trata-se de um hub logístico-chave das forças de defesa da Ucrânia. Por Rodinsky passa a principal estrada asfaltada, que garante a rotação do efetivo e o transporte logístico, inclusive de feridos. Além disso, por Rodinsky também passa um ramal ferroviário. Portanto, a importância de Rodinsky é crítica para ambos os lados do conflito. Dessa forma, os ocupantes russos tentam assumir o controle da logística das forças de defesa da Ucrânia, cortando, consequentemente, os agrupamentos de Mirnohrad e Pokrovsk da base de acúmulo logístico na retaguarda das forças ucranianas. No momento, em Rodinsky, foi registrada a redistribuição de unidades das 82ª e 79ª Brigadas de Assalto, separadas das forças de defesa da Ucrânia, com o objetivo de impedir um avanço em direção ao assentamento de Shevchenko. Isso reforçou significativamente as posições das forças de defesa da Ucrânia.
Os ocupantes tentam, na área de Rodinsky, implementar sua tática dos chamados envolvimentos pelos flancos, ou seja, a tática preferida do Estado-Maior russo quando, não tendo a possibilidade de romper as posições das forças de defesa por meio de ataques frontais, mesmo com o uso de grande quantidade de blindados, tentam envolver as posições fortificadas das forças de defesa da Ucrânia. No momento, os principais combates ocorrem na linha Rodinsky-Suketsky. Os ocupantes tentam organizar o chamado semicerco na área desse assentamento. Pelo que entendo, as forças de defesa da Ucrânia têm tudo muito bem calibrado, porque a sensação é de que os ocupantes avançam e simplesmente são apagados. Além disso, os próprios ocupantes são obrigados a reconhecer que a redistribuição não apenas de unidades das forças de defesa da Ucrânia, mas antes de tudo de operadores de drones, praticamente anula qualquer possibilidade de captura tanto de Rodinsky quanto de outro assentamento-chave, Kotlinen. Em Rodinsky, no momento, os ocupantes estão tentando, reforço mais uma vez, organizar um semicerco às forças de defesa da Ucrânia, com o objetivo de, na prática, tomar esse assentamento. Como base para os operadores de drones do inimigo e, consequentemente, para as chamadas unidades de assalto, está sendo utilizada a mina administrativa, que se tornou o principal ponto de deslocamento temporário do efetivo inimigo. É justamente a partir do território da mina administrativa capturada que são realizadas as principais tentativas de avanço em direção à área do assentamento. Obrigado a você por esses detalhes sobre o eixo de Pokrovsk. Vamos falar agora sobre mais um eixo. Pela primeira vez em muito tempo, as forças de defesa da Ucrânia registraram, e essa informação foi divulgada pelo 200º e 25º Regimento de Assalto Separado, que os ocupantes russos, em um dos eixos, empregaram equipamento pesado em um ataque. Esse equipamento foi neutralizado. Inicialmente, ele foi atingido por drones e, em seguida, destruído. Finalizado, por assim dizer, como os próprios militares afirmam, novamente por drones ucranianos. Por que eles voltam a recorrer a essa tática? Será que, para os ocupantes russos, tudo continua, desde os tempos da União Soviética, no esquema de tanque e ataque frontal? E como lembramos, ainda na União Soviética existiam relatos de que um tanque sobrevivia no máximo 5 minutos no campo de batalha. Além disso, observamos as mesmas ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia na área de Dobropilha. Trata-se do eixo de Pokrovsk, onde as forças de defesa da Ucrânia neutralizaram 3 tentativas de rompimento das tropas de ocupação justamente com o uso de blindagem pesada, sendo que os ataques foram realizados diretamente de frente. Esses assaltos, que resultaram em perdas catastróficas de efetivo e de equipamento, provocaram, consequentemente, mudanças de comando no exército de ocupação. Trata-se da exoneração do general-tenente Akhmetov. No entanto, como vemos, nem mesmo decisões de pessoal do Estado-Maior russo interrompem esse tipo de tática. E isso, mais uma vez, evidencia que os ocupantes entendem perfeitamente que a possibilidade de romper as chamadas kill zones ucranianas, cuja largura chega a até 10 quilômetros, é praticamente impossível com o uso de blindagem leve, veículos automotores ou motocicletas. Por isso, conscientemente apostam em grandes perdas de efetivo e de blindagem pesada, com o objetivo de se fixar nesse setor e, posteriormente, introduzir as chamadas unidades de consolidação. No entanto, a expectativa de vida do chamado soldado de assalto, segundo avaliações do próprio lado russo, não ultrapassa 2 semanas. Esse é o indicador. E gostaria de citar, especialmente para os telespectadores russos, uma informação bastante reveladora sobre as perdas das tropas de ocupação russas. A informação vem do assentamento de Bredy, na região de Chelyabinsk, onde foi instalada uma placa memorial dedicada aos moradores locais mortos no eixo de Pokrovsk. O detalhe é que o número de conterrâneos mortos durante a chamada Operação Militar Especial já superou o número de conterrâneos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na prática, estamos falando de que aquela frase russa, podemos repetir, já adquiriu um conteúdo concreto. Eles já repetiram a experiência dos avós, exatamente no volume de perdas de efetivo. Isso já é catastrófico até mesmo para o exército russo. Recordo que, segundo a avaliação do presidente da Ucrânia, as perdas dos ocupantes no último mês chegam a cerca de 35 mil militares. Essas perdas superam as perdas análogas de todo o ano de 2004 em quase 20 mil pessoas. No eixo de Huliaipole, o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia informa que os ocupantes russos também estão intensificando a pressão nessa área. Qual é a razão disso?
Em primeiro lugar, os ocupantes estão justamente tentando exercer um elemento de pressão política sobre a equipe ucraniana de negociações. Trata-se do fato de que os acordos preliminares alcançados entre as delegações dos Estados Unidos e da Rússia indicavam que, sob pressão dos Estados Unidos, a Rússia concordou com o congelamento das linhas de contato de combate nas regiões de Zaporídia e, respectivamente, de Kherson. Portanto, a intensificação das ações de combate na região de Zaporídia deve ser avaliada precisamente como um elemento de pressão política tanto sobre os Estados Unidos quanto, consequentemente, sobre a Ucrânia. Mas, sobretudo, os ocupantes também tentam resolver, em seu próprio interesse, a questão de um avanço em direção ao centro regional, ou seja, a possibilidade de alcançar a cidade com fogo direto contra bairros residenciais de Zaporídia. Segundo diferentes estimativas, até Zaporídia restam entre 18 e 20 quilômetros. Aliás, é bastante revelador que os russos tenham informado inicialmente que a distância até Zaporídia havia sido reduzida para 12 quilômetros. No entanto, somente após as ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia, que não permitiram um avanço adicional na direção dos assentamentos de Orikhiv e Kamyshuvakha, os canais russos foram obrigados a reconhecer que as declarações bravateiras anteriores, tanto sobre a suposta captura de Huliaipole, quanto, respectivamente, sobre um avanço nos flancos do agrupamento ucraniano na área de Zeleny, acabaram sendo mais um blefe. Ou seja, a intensificação no eixo de Zaporídia tem, em primeiro lugar, como objetivo a pressão política e moral informacional tanto sobre a equipe ucraniana de negociações quanto sobre a liderança político-militar da Ucrânia e, consequentemente, sobre os moradores do centro regional. Recordo que Zaporídia é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia informou que foram atingidos, por meio de drones, uma base de reparos, pontos de controle de drones e outros objetos militares do inimigo em territórios temporariamente ocupados. Eu diria até mesmo em profundidade nos territórios temporariamente ocupados. As informações sobre os custos financeiros ainda não foram divulgadas, mas, à primeira vista, uma base de reparos e pontos de controle de drones parecem estruturas relativamente pequenas, essencialmente elementos logísticos em cada distrito. E ressalto, em cada distrito dos territórios temporariamente ocupados. Mas até que ponto isso desorganiza a logística e os potenciais ofensivos do inimigo? Além disso, estamos falando também de pontos de controle de drones, inclusive daqueles que operam por fibra óptica. Até que ponto isso, de forma geral, compromete o potencial ofensivo e reduz a capacidade de combate dos ocupantes russos? Vamos analisar as ações das Forças Armadas da Ucrânia. Nós já falamos sobre a Kill Zone. Ela está se expandindo. De 10 quilômetros em determinados trechos da frente, já chega a 20 quilômetros. Por que enfatizo isso? Pela impossibilidade de empregar, consequentemente, meios de ataque de artilharia de tubo e morteiros. Assim, o principal elemento de apoio de fogo aos grupos de assalto passa a ser justamente os operadores de drones, ou seja, os pontos de controle de drones. Portanto, não é por acaso que os ataques aos pontos de controle de drones têm, antes de tudo, como efeito a redução da atividade dos grupos de assalto russos. Isso significa a impossibilidade de apoio de fogo às unidades que avançam e, consequentemente, a redução do ritmo de avanço das tropas de ocupação russas em um setor específico. No que diz respeito às bases de reparo, a questão é que os ocupantes são obrigados a evacuar o equipamento danificado para uma distância segura. E isso significa mais de 100 quilômetros fora da zona de alcance tanto dos drones FP-8 ucranianos quanto de outros meios de ataque ucranianos. Estamos falando de HIMARS e, respectivamente, de meios de ataque de alta precisão, bem como de bombas aéreas Hammer, de fabricação francesa. Ou seja, esse conjunto de ações e componentes das forças de defesa da Ucrânia, na prática, interrompe a cadeia logística das tropas de ocupação tanto no momento do reparo quanto no momento do fornecimento de combustíveis e lubrificantes. E destaco que, nos últimos 2 dias, várias bases de combustíveis e lubrificantes foram destruídas, o que reduz ainda mais a possibilidade de apoio de fogo aos grupos de assalto, especialmente quando os operadores de drones são neutralizados. Ressalto ainda que, por exemplo, em Donetsk ocupada, pontos de treinamento de operadores de drones já foram atingidos 3 vezes. Isso representa um dano extremamente sério para as tropas de ocupação. Se levarmos em conta que o operador de drone é um recurso altamente especializado, um verdadeiro produto raro.
Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.